apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações. Procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você está assistindo à TV Novo Tempo e agora o programa A Voz da Profecia. Eu fico encantado nas minhas viagens com o Quarteto Arautos do Rei aí pelo Brasil inteiro, como nós somos recebidos com tanto carinho por telespectadores da Novo Tempo, ouvintes da Rádio Novo Tempo, gente que acompanha a nossa programação pela internet, enfim, pessoas do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, todas as partes do Brasil, do sul ao norte, do leste ao oeste. Muito obrigado pela maneira tão gentil como você me trata o quarteto, como você trata todos os que trabalham aqui nesse grande ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre você e sobre toda a sua família. E nós estamos no momento aqui do programa quando nós vamos abrir a Santa Bíblia para refletirmos na mensagem que Deus tem para nós hoje. Mas antes eu quero orar com você. Pai querido, humildemente te pedimos, fica conosco, Senhor. Ilumina nossa mente e nosso coração para entendimento da Tua santa palavra. No nome bom, no nome sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos prosseguir refletindo na vida das pessoas idosas. Mas como eu disse no programa da semana passada, se você é jovem, se você é juvenil, se você ainda não chegou à idade considerado aí uma pessoa em que você é considerado, né, assim, um idoso ou uma idosa, fica aí também, porque eu penso que essa mensagem de alguma maneira pode ser bênção e pode ser luz de Deus para a sua vida também. Mas de forma assim muito carinhosa e muito respeitosa, a mensagem é dirigida de forma especial ao pessoal da terceira idade, alguns chamam de a melhor idade, ou a fase da maturidade e da sabedoria. Eu digo francamente, eu vejo a pessoa idosa como assim uma pessoa vencedora, até porque o idoso é um sobrevivente, né? Sobrevivente das lutas e das dificuldades da vida, dos riscos, dos perigos de toda uma vida, de toda uma existência. Você que está nessa fase da vida, quantas doenças você já teve que superar, teve que vencer? Como nós vivemos expostos nesse mundo e cada dia que passa essa situação piora, expostos à violência.
corremos riscos de tantos acidentes. Então, olha aqui, você que é idoso, você que é idosa, você não deve ficar triste. Você deve glorificar a Deus porque você é um sobrevivente. Você tem resistido a enfermidades, a violência, a acidentes, a tantas situações da vida que fazem com que outros, ou fizeram, né, com que outros descessem à sepultura ainda cedo, ainda novos. Todo idoso é um sobrevivente. Idoso é uma pessoa experiente. Eu não gosto assim do termo velho ou velha. Inclusive esse título que eu coloquei, Velho é Seu Pai, ele nasceu de uma conversa que um dia eu tive com uma das minhas filhas. Ela estava estudando no internato aqui em São Paulo e na época eu morava em Minas Gerais. E um dia ela me ligou e pela primeira vez a minha filha me chamou de velho. Foi um susto. É claro que ela falou com carinho e ela disse assim, como vai, meu velho? E na hora assim me subiu o sangue, eu disse assim, velho é seu pai. E pois é, bobeira, né? Devia ter ficado quieto. Eu só confirmei o que ela disse. Mas olha, fala sério, velho parece assim significar desgastado, ultrapassado, sem valor, imprestável, assim, vencido. Quando você chama uma pessoa de velho ou de velha, parece que está com a data de validade vencida, a pessoa já está estragada. Eu sei que muitos filhos se referem aos pais chamando de meu velho, minha velha. Eles fazem isso com carinho, mas mesmo assim, eu acredito que é melhor evitar. Que tal se você disser assim, meu herói, meu exemplo, meu amor. Vai falar com sua mãezinha, você diz assim, minha linda, minha fofa, minha queridinha, em vez de falar minha velhinha, porque de repente minha velhinha pode parecer assim, minha estragadinha, minha acabadinha, minha derrubadinha, eu não sei. De repente seu pai e sua mãe não se importam de ser tratado assim de velho, de velha, mas talvez eles até se importem, mas evitam mencionar para você para não lhe entristecer. Então, eu sugiro que se você tem tratado assim seu velhinho, sua velhinha, tenta dar uma melhorada aí e use um trato diferente, porque para muita gente a ideia de velho realmente parece alguém imprestável. Numa sociedade que se degrada, uma sociedade que involui em tantos aspectos, eu penso que há sim progressos importantes. Quer ver um exemplo? Essa questão da prioridade aos idosos. A gente, nos últimos anos, tem visto muito isso, não é? Prioridade aos idosos. Agora veja, mais do que prioridade, eu entendo que a mensagem, o princípio que está por trás dessa iniciativa, dessa campanha, o princípio que está por trás da prioridade aos idosos tem a ver com respeito, valorização, consideração, cuidado. E eu lhe pergunto, você respeita, e eu estou falando agora em especial para os mais novos, você respeita de fato os idosos? Você tem consideração por eles? Você dá preferência para os idosos? Cuida deles? Procura protegê-los? Apoiá-los? Você que está aí fortão, saradão, né? No auge do seu vigor físico, aí você vê um velhinho, uma velhinha, uma pessoa fraquinha. Como é que você olha para essa pessoa? Com desprezo, com descaso, até passa por cima e atropela. Lembre-se que o velhinho, fraquinho de hoje, já foi jovem como você.
E talvez tenha sido até mais forte do que você quando você era jovem. Só que o tempo passa e o tempo é cruel. O tempo é implacável. Você vai ver. Se você continuar vivendo até se tornar um idoso, você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Um dia também você ficará fraquinho. E como você ficará feliz se perceber que os fortes lhe amparam, cuidam de você, valorizam você, têm consideração por você. Há uma forte advertência bíblica que precisa ser considerada por todos nós. Na verdade, existem várias advertências, mas eu quero me prender aqui nesse momento a uma delas. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor jovem. Paulo, o apóstolo, já um homem mais vivido, mais experiente, ele escreveu 2 cartas a Timóteo, que a gente entende, é claro, que são cartas primeiramente dirigidas a esse jovem pastor, mas que tem uma aplicação e tem relevância para a Igreja de Deus, para todos os filhos de Deus em toda a era cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aliás, eu disse segunda carta, mas é na primeira carta de Paulo a Timóteo. Corrigindo aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Está escrito assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. As palavras são fortes. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quando Paulo escreveu essas palavras, no contexto aqui a gente compreende que ele estava se referindo especialmente às mulheres que eram viúvas e que deviam ser cuidadas, logicamente, por seus filhos. Se você verificar aqui no verso 3, por exemplo, está escrito assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. E aí no verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então é nesse contexto que Paulo diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus? Os seus são aqueles seus conhecidos, são as pessoas que convivem com você, são as pessoas que de alguma maneira estão sob o alcance da sua influência, que podem ser ajudadas, podem ser abençoadas, podem ser cuidadas por você. Se alguém não tem cuidado dos seus, e aí Paulo vai e diz assim, especialmente dos da sua própria casa, como eu disse, os seus ou os nossos podem ser muitos. Aqui não só familiares, mas também amigos, conhecidos, gente talvez da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa igreja. Se alguém não tem cuidado dos seus, as pessoas com as quais se relaciona, mas aí Paulo diz assim, especialmente dos da própria casa. Compreende que agora a coisa ficou mais íntima, mais direcionada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa. Aqui Paulo está se referindo primeiramente a filhos que estavam negligenciando o cuidado de suas mães que eram viúvas. Mas é claro que isso aqui se aplica a todos nós, filhos, pais, irmãos. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa. Diz Paulo, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Por que que quando você não cuida dos da sua própria casa, você está negando a fé? Porque quem não cuida está revelando desamor, desafeto. A mensagem cristã não é de amor, a essência do cristianismo não é o amor.
Quem ama, cuida. Se você não cuida, você não ama. E se você não ama, você não é cristão, você está negando sua fé. E Paulo diz assim, você é pior do que o descrente, porque os descrentes não estão por aí dizendo que eles vivem a religião do amor, mas você você diz isso. E se você diz e não faz, Paulo diz assim, sua situação diante de Deus é pior do que a do descrente. Forte, não é? Como você, filho, tem cuidado dos seus pais, especialmente se eles já são idosos. Eles estão jogados, desprezados e ignorados, ou seus pais têm seu respeito, sua consideração, seu amor, eles têm seu cuidado, sua ajuda se necessária, eles têm seu apoio. Provérbios capítulo 23, verso 22, está escrito assim, escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Posso citar também Êxodo capítulo 20, verso 12, está escrito, honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. É o mandamento, não é? É o 5º mandamento da lei de Deus, honra seu pai, honre sua mãe. E Deus promete que se você honrar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e abençoada na terra, porque quem honra os pais honra a Deus. E Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Agora também não se iluda, quem desonra os pais desonra a Deus. Quem desonra os pais tem uma conta a acertar um dia com o Pai Celestial. Na medida do possível, mantenha seu idoso ou sua idosa morando com você e com sua família. Isso é um dever e, ao mesmo tempo, é um privilégio. Você me dirá, não, pastor, meus pais são idosos, mas eles querem morar sozinhos. Está ok, se essa é a decisão deles. Mas, na medida do possível, mantenha, repito, seu idoso, sua idosa, morando com você. Isso é uma honra para os filhos, cuidar dos pais na velhice, assim como nossos pais cuidaram da gente quando nós éramos novos. Isso é uma honra e um privilégio. E olha aqui, na convivência com os idosos, os jovens podem ser orientados pela sabedoria e pela experiência deles. E por outro lado, os jovens, eles iluminam o caminho e a vida dos idosos, porque normalmente os jovens são assim cheios de sonhos, de expectativas, de ideias interessantes. Nessa convivência do idoso com o jovem, há uma reciprocidade de benefícios. Eu quero mostrar para você aqui a oração de um ancião, a oração de um idoso. Salmo 71, verso 9, primeiramente. Salmo 71, verso 9. Olha que lindo isso aqui. Está escrito assim, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Bonita oração, não é? Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. E agora no verso 18, não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Não me desampares, ó Deus. E creia, Deus ouve essa oração. E Deus atende essa oração com muito prazer. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, veja a oração do idoso, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Significa até que minha missão esteja cumprida, até que os teus propósitos estejam realizados através de mim. Ei, se Deus está lhe dando vida, é porque Deus ainda tem algo a fazer em você e através de você. É por isso que o salmista, quando ora, diz assim, Senhor, me ajude, não me desampare, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. O Senhor olha para você que é uma pessoa idosa,
e tem procurado andar com fidelidade nos seus caminhos, o Senhor olha para você com muito carinho, e eu não tenho dúvida, com toda a disposição de cuidar de você e guiar os seus passos, para que você seja verdadeiramente um idoso justo, uma idosa justa, ou seja, uma pessoa que siga vivendo com dignidade e tendo temor a Deus no coração. Aqui mesmo nos Salmos, agora no Salmo 92, eu quero compartilhar com você essa promessa maravilhosa de Deus, que é destinada em especial aos idosos. Salmo 92, versos 12 a 15, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Palavras abençoadas do Senhor: o justo florescerá como a palmeira. A palmeira permanecia verde ao longo do inverno e do verão. O justo crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore nobre que chega a 40 metros de comprimento. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Significa que as pessoas justas, tementes a Deus, elas vivem na presença do Senhor e na velhice ainda darão frutos, ou seja, serão saudáveis e vigorosos, continuarão frutíferos, glorificando a Deus por suas boas obras, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é, diz o salmista, a minha rocha e nele não há injustiça. A velhice dos justos, feliz e próspera, é uma forma de glorificar a Deus e mostrar para todos que o Senhor cumpre as suas promessas. Insisto com você, se Deus lhe tem dado vida, é porque o Senhor ainda tem algo a fazer em você e através de você. Deus tem propósitos, a sua missão ainda não acabou. Esteja disposto a coisas novas, novos desafios. Lembra da história de Moisés, o grande líder do povo de Israel? Aos 80 anos de idade, ele foi chamado para a maior missão de sua vida. Shakespeare dizia: a juventude é como um dia de verão, a velhice é como um dia de inverno. A juventude é como um dia de verão, a velhice é como um dia de inverno. Veja, cada estação do ano, assim como cada fase da vida, tem seus aspectos positivos e negativos. Eu penso que sábios são aqueles que vivem bem cada fase da vida, focando nos aspectos positivos e não nos negativos. É importante viver o presente e não o passado. Eu disse isso, não foi, no programa anterior? Porque normalmente, veja, quem é mais novo quer ser mais velho, deseja o futuro. E o idoso gostaria de ser mais novo. E muitas vezes por isso vive dominado pelo saudosismo do passado. E um outro aspecto, se a velhice é mesmo como um dia de inverno, eu lhe pergunto, o que vem depois do inverno? O que vem depois do inverno? A primavera. A primavera é o renascimento. Como o Quarteto Arautos do Rei costuma cantar, Deus fará tudo novo, de novo. Então não se desanime. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, ou segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Não é bom pensar nisso? Depois do inverno, vem a primavera. O melhor para os filhos de Deus está por vir. A velhice e a morte nós não consideramos como algo natural.
Isso levando-se em conta o plano divino original, não é? É claro que velhice e morte tornaram-se naturais após o pecado. Mas como é maravilhoso saber que tudo que não faz parte do plano original de Deus não durará para sempre, porque tudo será restaurado à sua condição original. Oh, acredite, Deus está nos guiando para a eternidade. Para Ele não basta vivermos 80, 90, 100 anos. E eu sei que estou falando para gente aí que já chegou aos 80, ou já até aos 90. Será que eu estou falando agora para alguém que tem mais de 100 anos? Talvez. Para Deus, não basta que você viva 80, 90 ou 100 anos. Deus quer dar para você a eternidade. Deus tem algo para você extraordinário, muito além do melhor que você pode imaginar. Talvez alguém esteja me assistindo aí e pense assim: poxa, pastor, você não devia nem tratar desse tema da morte numa mensagem que você diz que é dedicada carinhosamente aos idosos. Não é uma maldade falar de morte quando está falando para idosos? Perdão, mas se eu pensasse como alguns pensam, que a morte é o fim, eu realmente nem tocaria nesse assunto. Mas eu confio em Deus, eu confio na palavra do Senhor, eu confio na vida eterna. Sim, todos nós, novos ou idosos, caminhamos para a morte, mas isso não será o nosso fim. Jesus Cristo disse, nós cremos na palavra do Senhor, João capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Cristo, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E quando Jesus termina de falar essas palavras, uma mulher chamada Marta, cujo irmão havia falecido, Jesus diz assim: Marta, você crê nisso? E eu pergunto para você agora, você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Você crê que quem vive com Cristo, ainda que morra, viverá? Você crê que quem anda com Cristo jamais morrerá eternamente? Se você crê nisso, então tenha paz no seu coração. A sepultura não é a morada definitiva dos filhos de Deus. Nossa morada eterna será na presença do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão com o texto que está no profeta Daniel. Profeta Daniel, por sinal, bem no finalzinho do livro. Na verdade, é o último capítulo, Daniel capítulo 12, verso 13. As últimas palavras do livro do grande sábio profeta Daniel. Deus dizendo para Daniel assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Deus diz para Daniel, o servo fiel do Senhor: Daniel, quanto a você, siga seu caminho, ou seja, siga a sua vida. Siga a sua missão. Permaneça vivendo os meus propósitos para a sua existência. Daniel, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. E aí Deus diz assim: você descansará. O descansar aqui você entende que é um eufemismo, não é? É uma expressão branda para dizer assim, em outras palavras, ou em outra palavra, você morrerá. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Deus estava dizendo: filho, você tem sido um servo fiel e seja fiel até o fim. E eu já vou adiantar para você, você vai morrer, você vai descansar. Mas olha aqui, Daniel,
ao fim dos dias você se levantará para receber a sua herança. Ao fim dos dias? Como assim? Deus estava dizendo, quando chegar ao final dessa realidade presente, quando todas as profecias se cumprirem, profecias que eu usei você para transmitir ao meu povo, quando o milenar conflito entre o bem e o mal acabar, quando o reino das trevas for destruído por completo, quando chegar a hora do acerto final de contas entre o Criador e suas criaturas, quando o fim chegar, quando Deus se encontrar com a humanidade, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se manifestar gloriosamente para retribuir a cada um de acordo com suas obras, então, Daniel, disse Deus, você se levantará para receber a sua herança. É muito lindo isso, não é? Deus estava dizendo, filho, você vai descer à sepultura, mas você não vai permanecer lá, porque no momento certo, segundo os meus propósitos e de acordo com a minha soberania, vai chegar um momento quando você será tirado da sepultura, você se levantará para receber a sua herança. Se Cristo não voltar logo, talvez essa seja a sua experiência, a nossa experiência. Mas, por favor, lembre-se, o mesmo que disse, você vai descansar, você morrerá, também disse assim, você se levantará para receber a sua herança. Acredite, Deus é fiel, sua palavra permanece para sempre. Como você tem vivido? Qual tem sido sua maior expectativa? Sua maior motivação? Qual é o seu grande desejo hoje? Qual é o seu maior sonho? Dizem que nós morremos como vivemos. Uma vez eu vi uma história sendo contada pelo pastor Alejandro Bulhon, uma história real de um homem da Venezuela, que por sinal era um homem muito pobre. Para sobreviver, ele, ainda jovem, começou vendendo lanches. Ele partia o pão, colocava um presunto dentro do pão e, usando uma caixa de isopor, ele saía oferecendo esse lanche para as pessoas na rua. E era um moço muito dedicado, muito trabalhador, e ele prosperou, ao ponto de parar de vender os seus lanches numa caixinha de isopor e passou a usar um carrinho de mão. E não demorou muito, esse moço conseguiu alugar um pequeno ponto comercial e abriu uma lanchonete, trabalhador, vendendo lá o seu lanchinho de pão com presunto. Ele abriu uma pequena lanchonete e, na medida que o tempo passou e dedicando-se ao trabalho, esse moço passou a ter algumas lojas, algumas lanchonetes. Ele foi prosperando ao ponto de tornar-se um homem rico. E, de acordo com o pastor Bulhon, esse venezuelano passou a ser considerado um milionário. Mas ele trabalhava noite e dia no seu empreendimento, nas suas empresas. Um dia, ele já estava muito velho e muito doente. Suas últimas palavras no leito de morte foram estas: cortem o presunto bem fino. Estranho. A questão é que mesmo na hora da morte, em sua mente, no seu coração, estava uma motivação de sua vida. Ele viveu e morreu pensando só no trabalho. Só no trabalho. Suas últimas palavras, mesmo que estranhas para nós, mas foram essas: cortem o presunto bem fino. Triste, não é, pensar nisso? Um homem que viveu e morreu unicamente em função do seu trabalho, dos seus empreendimentos. Mas eu conheço também uma outra história real,
a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você se lembra quais foram as últimas palavras de Jesus ditas na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, que lindo! Jesus, no final da sua vida, ele ora ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ao mesmo tempo que essas palavras de Cristo se constituem numa oração, elas são as próprias palavras bíblicas. Jesus morreu do jeito que viveu, orando e citando as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Qual é a sua maior motivação na vida? Lembre-se, dizem que nós morremos do jeito que vivemos. Tomara que todos nós vivamos com sabedoria. E se descermos à sepultura antes da segunda vinda de Cristo, que nós, assim como Daniel, passemos por essa difícil experiência sabendo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando Jesus se levantar em glória, Ele levantará consigo todos aqueles que viveram e morreram confiantes nele. Deus lhe abençoe. O quarteto já vai cantar. E essa é uma linda e suave música que nos apresenta a bendita graça de Deus que nos salva para a vida eterna. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. É graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça,
encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Bendita a graça do Senhor, que é estendida a todos quantos queiram. Deus não exclui absolutamente ninguém, muito pelo contrário. Todos estão inclusos no plano de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por toda a humanidade. Há perdão e salvação para todos quantos queiram. E a graça é de graça, como o quarteto cantou. Está disponível a todos nós. Deus abençoe você. Receba essa graça de Cristo na sua vida. Receba o perdão do Senhor e, mais que isso, desfrute o poder de Deus para ter uma nova vida. Vida com propósito, vida com sentido, vida com esperança. Vida em Deus, essa vida sim vale a pena ser vivida. Não importa se curta ou se longa, mas precisa ser vivida em Deus. Essa é uma vida com propósito. Deus abençoe você, você que é idoso, você que é idosa e você, independentemente de qual seja a sua idade, permaneça firme em Deus, porque quem está ligado a Deus, quem está unido ao Eterno, jamais terá fim. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai, te damos graças por esses momentos preciosos. E eu te peço, Senhor, fica com todos nós e renova em especial a esperança daqueles que porventura estejam desanimados. É a nossa prece com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus continue abençoando você, abençoando toda a sua família e vamos para frente em nome de Jesus, porque a nossa vitória é certa no Senhor. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.